Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Era a época de seca, quando as coisas começaram a acontecer na fazenda do seu Jacinto. O velho tinha comprado aquelas terras por um preço que ninguém acreditava. Tão barato que até os vizinhos desconfiaram. Mas Jacinto era homem de coragem, desses que não acreditava em história de assombração nem em coisa que o padre falava na missa de domingo. A propriedade ficava encravada entre dois morros, com um rio que corria nos fundos e uma mata fechada que subia a serra acima. A casa era antiga, dessas de pau a pique com varanda larga, que o antigo dono tinha abandonado de uma hora para outra. Diziam que ele tinha saído no meio da noite sem levar nem a roupa do corpo, mas isso eram conversas que Jacinto não dava ouvido. Nos primeiros dias, o trabalho foi duro. Tinha que limpar o pasto que estava tomado de mato, consertar as cercas que o tempo tinha derrubado e botar ordem naquela casa que parecia um ninho de bicho. Jacinto levou a mulher, Dona Neuza, e os 3 filhos. O mais velho, Toninho, que já tinha seus 20 anos, a Cleusa, moça de 18, e o caçula Dirceu, que não passava de 12. A primeira semana foi de trabalho pesado, do tipo que faz o corpo doer e a mente esquecer qualquer outra coisa. Quando a noite chegava, todos caíam na cama feito saco de batata, sem energia nem para conversar. Foi só na segunda semana que as coisas começaram a ficar estranhas. Dona Neuza foi a primeira a perceber. Ela acordava de madrugada, sempre na mesma hora, 3 da manhã em ponto, com a sensação de que tinha alguém parado na porta do quarto. No começo, achava que era um dos meninos precisando de alguma coisa, mas quando acendia a lamparina, não tinha ninguém. O corredor ficava vazio, escuro, só com aquele vento frio que entrava pelas frestas das janelas. Ela não falou nada para o marido nos primeiros dias, com medo de que ele achasse que era frescura de mulher. Mas a coisa foi piorando. Começou a ouvir passos no telhado, como se alguém andasse lá em cima, devagar, arrastando os pés. O som era claro, impossível de confundir com galho de árvore ou bicho da mata. Era passo de gente, pesado, deliberado. Toninho também começou a notar coisas estranhas. Ele dormia no quarto do fundo, o que dava para a varanda dos fundos, de frente para a mata. Numa noite, acordou com sede e foi buscar água na cozinha. Quando passou pela janela da sala, viu uma luz se movendo lá fora, perto da cerca que dividia a propriedade da mata. Não era luz de lanterna, era diferente, mais fraca, meio azulada, que flutuava no ar como se tivesse vida própria. O rapaz ficou paralisado, olhando aquela luz se mover de um lado para o outro, sempre na mesma área, nunca se afastando muito. Tinha algo de errado naquele movimento, algo que fazia o estômago revirar e a pele arrepiar. Não era natural, não seguia nenhuma lógica. A luz subia e descia, fazia curvas impossíveis e de vez em quando parava, como se estivesse reparando em alguma coisa. Toninho quis chamar o pai, mas as pernas não obedeciam. Ficou ali, grudado no chão, vendo aquela coisa por quase meia hora, até que ela simplesmente desapareceu, como se alguém tivesse apagado. Só então conseguiu se mexer e voltou para o quarto sem pegar a água, sem fazer barulho, rezando baixinho as orações que a mãe tinha ensinado quando ele era criança. No dia seguinte, ninguém comentou nada no café da manhã. Cada um guardava suas experiências, com medo de parecer bobo ou de assustar os outros. Mas dava para ver nos olhos de todos que alguma coisa estava errada. Tinha uma tensão no ar, um peso que não existia antes. Foi o Dirceu quem quebrou o silêncio. O menino, que sempre foi falante e curioso, estava quieto demais, empurrando a comida no prato sem comer direito. Dona Neuza perguntou se ele estava doente, e o garoto demorou para responder, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Mãe, quem é a mulher que fica no quintal de noite? Ele perguntou, com aquela voz fina de criança,
mas com um medo que era de gente grande. A colher de seu Jacinto parou no ar. Dona Neuza sentiu o sangue gelar. Toninho e Cleusa se entreolharam, e foi aí que perceberam que todos tinham visto alguma coisa, cada um por conta própria, cada um guardando seu segredo. "Que mulher, meu filho?" Dona Neuza perguntou, tentando manter a voz firme. "A que fica parada perto da mangueira. Ela tá sempre de costas, com um vestido comprido e o cabelo tapando tudo. Eu vi ela 3 noites seguidas, sempre no mesmo lugar, sempre parada do mesmo jeito." O silêncio que caiu sobre a mesa foi pesado como chumbo. Seu Jacinto, que nunca tinha dado crédito a histórias de assombração, sentiu pela primeira vez na vida um frio na espinha que não vinha do tempo. "Vocês estão vendo coisa onde não tem", ele disse, mas a voz saiu sem convicção. "É a sombra da árvore, o jeito que a lua bate. Não existe mulher nenhuma no quintal." Mas até ele não acreditava no que estava dizendo. Tinha percebido que os bichos da fazenda andavam estranhos. As galinhas não queriam sair do poleiro depois que escurecia. Os cachorros ficavam inquietos, latindo para lugares vazios, e o cavalo tinha recusado entrar no pasto perto da mata, empacando com uma força que ele nunca tinha visto no animal. Naquela noite, seu Jacinto decidiu que ia ficar acordado e ver com os próprios olhos o que estava acontecendo. Esperou todos dormirem, pegou a espingarda velha que tinha trazido da outra fazenda e sentou na cadeira de balanço da varanda, de frente para o quintal. A noite estava clara, com uma lua cheia que iluminava tudo quase como se fosse dia. Dava para ver a mangueira que o Dirceu tinha falado, a cerca lá no fundo, o telhado do galinheiro, tudo normal, tudo quieto, só o canto dos grilos e o som distante de algum bicho na mata. Passou 1 hora, passou 2. Seu Jacinto começava a sentir o sono pesar nas pálpebras quando viu o cachorro levantar a cabeça e começar a rosnar. O animal estava deitado perto da escada da varanda e agora ficava de pé, com o pelo todo arrepiado, mostrando os dentes para a direção da mangueira. Foi então que ele viu. De repente, como se tivesse sempre estado lá, mas só agora se revelasse, tinha uma figura parada debaixo da árvore. Era uma mulher, exatamente como o menino tinha descrito. Vestido comprido e escuro, cabelos longos caindo pelas costas, completamente imóvel. Seu Jacinto sentiu o coração disparar. Apertou a espingarda com mais força e ficou observando. A figura não se mexia, não dava nenhum sinal de que tinha notado ele ali. Ficava apenas parada, de costas, como uma estátua. "Quem está aí?" ele gritou, tentando colocar firmeza na voz. "Essa aqui é propriedade privada. Você tem 5 segundos para sair ou eu atiro." Nada. A figura continuou exatamente como estava. O cachorro rosnava cada vez mais alto, mas não se aproximava, como se algum instinto antigo o avisasse para manter distância. Seu Jacinto levantou da cadeira, desceu os degraus da varanda e começou a caminhar na direção da mangueira. Cada passo custava um esforço enorme, como se o corpo soubesse de algo que a mente se recusava a aceitar. Quando chegou a uns 10 metros de distância, parou. A mulher continuava de costas, mas agora ele podia ver melhor. O vestido não era bem escuro, era mais um marrom sujo, manchado, rasgado em alguns lugares. Os cabelos eram longos mesmo, muito longos, chegavam quase no chão e pareciam molhados como se ela tivesse saído do rio. "Você vai sair ou não?" ele perguntou, mas a voz saiu fraca, quase um sussurro. Foi quando ela começou a se virar. Devagar, muito devagar, como se cada movimento custasse um esforço imenso. Seu Jacinto deu um passo para trás, instintivamente. O cachorro tinha parado de latir e agora ganhia baixinho, assustado. Ele não conseguiu ver o rosto dela. Quando a figura terminou de se virar, onde deveria estar o rosto havia apenas o cabelo, caindo sobre o que quer que tivesse ali embaixo. Mas o pior não foi isso. O pior foi que, mesmo sem ver expressão alguma, seu Jacinto soube que ela estava olhando para ele. Podia sentir o peso daquele olhar,
a intensidade, a fome. Suas pernas falharam. A espingarda caiu no chão. Ele queria correr, gritar, fazer qualquer coisa, mas o corpo não respondia. Ficou ali, paralisado, enquanto a figura começava a se mover na direção dele, deslizando sobre a grama sem fazer barulho, sem que os pés tocassem o chão. Foi a voz de Dona Neuza que o salvou. Ela tinha acordado, percebido que o marido não estava na cama e vindo procurar. Quando viu a cena no quintal, gritou o nome dele com tanta força que pareceu quebrar alguma coisa no ar. Seu Jacinto piscou, como se acordasse de um transe. A figura tinha desaparecido. Simplesmente não estava mais lá, como se nunca tivesse existido. Ele caiu de joelhos no chão, tremendo, suando frio, com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Dona Neuza desceu correndo, ajudou ele a levantar, pegou a espingarda do chão. Os dois voltaram para casa sem falar nada, mas ambos sabiam que alguma coisa tinha mudado. Não dava mais para fingir que não estava acontecendo nada. Não dava mais para ignorar. Na manhã seguinte, seu Jacinto foi até a cidade mais próxima. Precisava descobrir o que tinha acontecido naquelas terras, porque o dono anterior tinha fugido, o que tinha deixado aquela coisa, aquela presença, grudada naquele lugar. Encontrou seu Matias, o velho que tinha o armazém na entrada da cidade. O homem conhecia todo mundo e todas as histórias da região. Quando Jacinto contou que tinha comprado a fazenda do vale, viu o rosto do velho mudar. "Você comprou aquela propriedade?" Matias perguntou, com uma mistura de surpresa e pena. "Meu Deus do céu, Jacinto, ninguém te contou?" "Contou o quê?" O velho suspirou fundo, coçou a cabeça e pediu para Jacinto sentar. O que ele contou fez o sangue do fazendeiro gelar. 40 anos atrás, antes da fazenda ser do último dono, antes de muita gente, aquelas terras pertenciam a uma família grande, os Medeiros. Eram pessoas ricas, donos de quase todo o vale, com casa na cidade e empregados na roça. A filha mais nova, Sebastiana, era conhecida pela beleza, mas também pela esquisitice. Diziam que ela conversava sozinha, que via coisas que ninguém mais via, que passava as noites inteiras andando descalça pela propriedade. Um dia, Sebastiana desapareceu. Procuraram por semanas, reviraram cada canto da fazenda, da mata até do rio. Nada. Era como se ela tivesse virado fumaça. A família ficou desesperada. O pai botou recompensa, mas ninguém nunca achou a moça. Anos depois, quando foram consertar o telhado da casa velha, os carpinteiros encontraram algo no sótão. Era um corpo, ou o que sobrava dele. Sebastiana tinha se escondido lá em cima, naquele espaço apertado e escuro entre o teto e o forro, e tinha morrido sozinha, sem que ninguém escutasse seus gritos. Ninguém sabia dizer por quê. Talvez tivesse surtado de vez. Talvez estivesse fugindo de alguma coisa. Talvez simplesmente quisesse sumir. O fato é que o corpo ficou lá por meses, se decompondo no calor, enquanto a família procurava por todos os lugares errados. Depois disso, diziam que o espírito dela tinha ficado preso naquele lugar, que ela aparecia de noite, sempre com o vestido marrom que usava quando morreu, sempre com os cabelos cobrindo o rosto, porque quando encontraram o corpo, os bichos do sótão já tinham devorado as feições. A família Medeiros vendeu a propriedade e nunca mais voltou. Desde então, ninguém conseguia ficar muito tempo lá. Todos que tentavam acabavam saindo, alguns no meio da noite, outros depois de meses aguentando as aparições, mas todos eventualmente iam embora. Seu Matias também contou outras coisas que poucos sabiam. Disse que Sebastiana não tinha morrido de fome nem de sede no sótão. Os médicos que examinaram o corpo encontraram marcas estranhas, arranhões profundos nos próprios braços e no pescoço, como se ela tivesse tentado se machucar de propósito. E o pior,
A boca dela estava cheia de terra e de lascas de madeira, como se tivesse tentado comer o próprio esconderijo na agonia final. Tinha mais. O velho contou que não foi só a família Medeiros que sofreu. Antes deles, outras pessoas tinham vivido naquelas terras e sempre acontecia alguma desgraça. Um filho que sumia na mata e nunca era encontrado. Uma mãe que enlouquecia e tinha que ser levada para o hospício. Um pai que se enforcava no celeiro sem motivo aparente. Era como se o lugar tivesse uma maldição antiga, muito anterior à história da Sebastiana. E a moça tinha sido apenas mais uma vítima, não a causa original. Tem gente que diz, seu Matias falou baixinho, olhando para os lados como se tivesse medo de ser ouvido, que naquelas terras tinha um cemitério índio, que os antigos enterravam ali os que morriam de forma violenta, os que a tribo expulsava, os amaldiçoados. Dizem que por isso o lugar nunca teve paz, que a terra está saturada de sofrimento, que absorve o tormento de quem vive ali e devolve multiplicado. Seu Jacinto voltou para a fazenda com o coração pesado. Contou tudo para a família e juntos tentaram decidir o que fazer. Tinham colocado todas as economias naquelas terras, não tinha como simplesmente abandonar. Mas também não dava para viver com aquilo, com aquela presença que cada noite ficava mais forte, mais presente. Foi Dona Neuza quem sugeriu que procurassem ajuda espiritual. Ela conhecia uma mulher, Dona Jovelina, que morava do outro lado do município e tinha fama de rezadeira, de pessoa que entendia dessas coisas de outro mundo. Seu Jacinto, que nunca tinha acreditado em nada disso, dessa vez não discutiu. Dona Jovelina era uma senhora pequena, de cabelos completamente brancos, olhos claros que pareciam ver através das pessoas. Quando chegou na fazenda, no fim da tarde de uma sexta-feira, fez questão de andar por todo o terreno antes de entrar na casa. Parava em certos lugares, fechava os olhos, murmurava palavras que ninguém conseguia entender. A rezadeira passou mais tempo perto da mangueira, exatamente onde a figura aparecia. Ficou ali parada por longos minutos, com a mão estendida como se tivesse sentindo alguma coisa no ar. Quando voltou, o rosto dela estava pálido e preocupado. "Esse lugar não é bom", ela disse antes mesmo de entrar na casa. "Tem muita dor grudada na terra. Não é só um espírito, são vários, camadas e camadas de sofrimento que foram se acumulando. É como um buraco que só fica mais fundo." Quando finalmente entrou, pediu para ver o sótão. Seu Jacinto não tinha nem pensado nisso, não tinha subido lá desde que chegou. A escada era velha, os degraus rangiam perigosamente, e quando abriram o alçapão, um cheiro forte de mofo e coisa velha invadiu a casa. Dona Jovelina subiu sozinha, com uma vela na mão. Ficou lá em cima por quase uma hora, e quando desceu, o rosto dela estava mais que pálido, estava cinzento, e as mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a vela. "Ela ainda está aqui", a velha disse, sentando na cadeira que Toninho ofereceu. "Presa entre o mundo dos vivos e o dos mortos, sem conseguir seguir em frente. O sofrimento dela foi tão grande, a solidão tão profunda, que o espírito não consegue aceitar que acabou. Ela procura por alguém, por qualquer pessoa, porque na hora da morte dela, ninguém veio." A rezadeira tomou um gole de água antes de continuar, tentando recuperar a compostura. "Mas tem algo pior. O espírito dela está deformado. Não é mais a moça que era em vida. O tempo sozinha naquele sótão, a fome, o desespero, tudo isso corrompeu a alma dela. Agora é uma coisa raivosa, cheia de ressentimento, que quer arrastar outros para o mesmo tormento que ela sofreu. E o lugar ajuda, alimenta essa raiva, faz ela ficar mais forte. O que nós pode fazer?" Dona Neuza perguntou, segurando a mão do marido. "Tem que fazer uma reza forte, uma limpeza completa. Mas eu vou ser franca com os senhores, não sei se vai funcionar. Tem espíritos que estão tão presos ao sofrimento que nenhuma oração consegue libertar.
Às vezes, o melhor é aprender a conviver ou partir. A família não queria conviver com aquilo, mas também não podia partir tão fácil. Tinham investido tudo ali. Dona Jovelina fez o ritual naquela mesma noite. Acendeu velas em todos os cantos da casa, queimou ervas que ela trouxe numa sacola, rezou em latim e em línguas que ninguém conhecia. O cheiro das ervas era forte, enjoativo, mas tinha algo de reconfortante também, como se criasse uma barreira entre eles e o que quer que habitasse aquele lugar. Durante o ritual, coisas estranhas aconteceram. As velas apagavam sozinhas e tinham que ser acesas de novo. Uma janela se abriu com tanta força que o vidro rachou. E todos ouviram, vindo de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo, um gemido longo e sofrido, que parecia vir das próprias paredes da casa. Dona Jovelina não parou. Continuou rezando, cada vez mais alto, até que sua voz ficou rouca e ela precisou parar para descansar. Quando terminou, já passava da meia-noite e todos estavam exaustos, como se tivessem trabalhado no campo o dia inteiro. Fiz o que podia, ela disse antes de ir embora. Criei uma proteção, mas não sei quanto tempo vai durar. Se as coisas voltarem, se ficarem mais fortes, não fiquem. Não vale a pena. Nenhuma terra vale uma alma. Por alguns dias, pareceu que tinha funcionado. As noites ficaram quietas, os bichos voltaram ao normal, ninguém viu mais a figura no quintal. A família começou a respirar aliviado, a acreditar que talvez pudessem ter uma vida normal ali. Mas a paz durou pouco. Uma semana depois do ritual, as coisas voltaram, piores do que antes. Agora não era só a figura no quintal. Eram barulhos dentro de casa, portas que batiam sozinhas, objetos que sumiam e apareciam em lugares diferentes. Dona Neuza acordava e encontrava todas as panelas no chão. Toninho via sombras passando pelos corredores. Cleusa, que até então não tinha visto nada, começou a ter pesadelos terríveis, sempre com uma mulher de cabelos longos tentando alcançá-la. A moça acordava gritando, suando frio, com a certeza de que tinha alguém sentado na beira da cama dela, olhando, esperando. Começou a ter medo de dormir, ficava acordada até não aguentar mais, e quando finalmente o sono vencia, os pesadelos voltavam, sempre piores, sempre mais reais. Foi Cleusa quem viu primeiro o que acontecia no espelho. Numa dessas noites de insônia, ela estava no quarto com a lamparina acesa, tentando ler um livro para distrair a mente. Olhou para o espelho velho que tinha na parede e viu, refletido atrás dela, uma figura parada na porta. O coração dela quase parou. Virou rapidamente, mas não tinha ninguém. Quando olhou de novo para o espelho, a figura continuava lá, cada vez mais nítida, cada vez mais próxima. Cleusa começou a gritar e toda a família veio correndo. Quando chegaram, encontraram a moça encolhida no canto do quarto, apontando para o espelho e dizendo que tinha alguém ali. Mas eles não viam nada, só o reflexo normal do quarto vazio. Seu Jacinto tirou o espelho da parede naquela mesma noite e jogou no galpão dos fundos, mas não adiantou. No dia seguinte, o espelho estava de volta no quarto, pendurado exatamente no mesmo lugar, como se nunca tivesse saído dali. O pior aconteceu numa noite de lua nova. Dirceu acordou com sede e foi até a cozinha pegar água. Quando voltava para o quarto, viu que a porta do sótão estava aberta. Isso era impossível, porque seu Jacinto tinha trancado com cadeado depois da visita da rezadeira. Mas lá estava o alçapão aberto e uma luz fraca vindo de cima. O menino, com aquela curiosidade típica da idade, subiu para olhar. Depois disso, nunca mais foi o mesmo. Encontraram ele de manhã encolhido num canto do próprio quarto, balançando para frente e para trás, murmurando coisas sem sentido. Os olhos dele estavam vidrados, olhando para alguma coisa que só ele podia ver. Dona Neuza tentou acalmar o filho, mas ele não parecia reconhecer a mãe. Só repetia sem parar: ela quer sair, ela quer sair,
Ela quer sair. Levaram o menino para o médico da cidade, mas o doutor não encontrou nada de errado fisicamente. Disse que devia ser algum trauma, algum susto, que ia passar com o tempo, mas não passou. Dirceu ficou assim por dias, sem comer direito, sem dormir, apenas repetindo aquela frase como se fosse uma ladainha. Toninho tentou subir no sótão para ver o que o irmão tinha encontrado lá, mas quando chegou no topo da escada e olhou para dentro, sentiu uma náusea tão forte que quase caiu. Não conseguiu entrar, não conseguiu nem olhar direito. Só teve a impressão de que tinha muitas coisas lá em cima, coisas que não deveriam estar, formas que não faziam sentido e um cheiro de decomposição tão forte que parecia entrar pelos poros da pele. Foi quando seu Jacinto tomou a decisão. Não importava o dinheiro que tinham investido, não importava se iam perder tudo, não dava para ficar. Aquele lugar estava destruindo a família dele e ele não ia deixar que aquela coisa, aquele espírito, aquela maldição levasse mais nada dele. Começaram a fazer as malas naquela mesma tarde. Iam voltar para a cidade, procurar algum serviço, algum lugar pequeno para alugar, recomeçar do zero. Era melhor ser pobre e são do que ter terra e enlouquecer. Mas a fazenda não ia deixar tão fácil. Naquela tarde, enquanto empacotavam as coisas, começaram a acontecer eventos que pareciam tentativas deliberadas de impedi-los de partir. O caminhão, que funcionava perfeitamente pela manhã, não quis pegar de jeito nenhum. As malas que eles arrumavam apareciam desarrumadas minutos depois, com as roupas espalhadas pelo chão. E os animais, que antes fugiam da presença invisível, agora bloqueavam as portas, como se fossem controlados por alguma força externa. Seu Jacinto percebeu que precisavam sair ainda com luz do dia. Deixou o caminhão de lado, pegou apenas o essencial e disse para a família se preparar para ir a pé até a estrada principal, onde poderiam pedir carona. Era uma caminhada longa, quase 2 horas, mas era melhor que passar mais uma noite naquele lugar. Porém, quando tentaram sair, o portão da propriedade não abria. Seu Jacinto forçou, chutou, tentou de todas as maneiras, mas era como se tivesse alguma coisa do outro lado segurando. Toninho veio ajudar, os dois empurraram juntos e finalmente o portão cedeu com um rangido alto que parecia um grito. Quando olharam para trás, viram todas as janelas da casa abertas, embora tivessem fechado tudo com cuidado. E em cada janela, por um breve instante, pareceu ter uma sombra, uma silhueta, observando eles irem embora. Mas não podiam ir embora. Não ainda, porque Dirceu tinha sumido. O desespero que tomou conta de todos foi indescritível. Tinham certeza de que o menino estava com eles ainda há pouco, mas agora não estava em lugar nenhum. Chamaram, gritaram o nome dele, procuraram por todos os lados. Nada. Foi Cleusa quem teve o pressentimento terrível. Ele voltou para o sótão. Ela disse com a voz trêmula. Ela chamou ele de novo. Seu Jacinto correu de volta para casa, subiu as escadas tropeçando nos degraus e foi direto para o alçapão. Estava aberto, como tinha estado naquela noite. Sem pensar 2 vezes, subiu. O que viu lá em cima quase fez seu coração parar. Dirceu estava parado no meio do sótão, imóvel, olhando para um canto escuro onde a luz não alcançava. E naquele canto havia alguma coisa. Seu Jacinto não conseguia ver direito, mas sabia que estava lá. Algo grande, algo que respirava, algo que esperava. Dirceu! Ele gritou. Vem aqui, filho, agora! O menino virou a cabeça lentamente, e quando seu Jacinto viu os olhos do filho, gelou. Não eram os olhos do Dirceu. Eram vazios, fundos, como se olhasse através de um poço sem fundo. E tinha um sorriso no rosto do menino, mas não era um sorriso de criança. Era algo antigo, algo que sabia coisas demais. Ela disse que alguém tem que ficar, o menino falou, mas a voz não era dele. Era uma mistura de vozes, homens e mulheres, jovens e velhos, todos falando ao mesmo tempo.
Sempre alguém tem que ficar. É a regra, é o preço. Seu Jacinto não pensou. Pulou para frente, agarrou o filho pelos braços e puxou com toda a força. Por um momento, pareceu que alguma coisa puxava de volta, uma força invisível que queria manter o menino ali. Mas o pai era mais forte, ou talvez o amor fosse mais forte que qualquer maldição. Caíram juntos pela escada do sótão, rolando, batendo, mas conseguindo chegar embaixo. Seu Jacinto levantou com o filho nos braços e correu para fora, onde a família esperava apavorada. "Vamos, agora! Não olhem para trás!" ele gritou. Saíram correndo pelo portão, pela estrada de terra, sem olhar para trás, sem parar para respirar. Mas mesmo sem olhar, todos sentiam. Sentiam que algo vinha atrás, algo que não ia deixar barato, algo que tinha sido desafiado e agora queria vingança. Na última noite na fazenda, que acabou virando uma fuga desesperada ao cair da tarde, ninguém dormiu. Ficaram todos juntos na sala, com as lamparinas acesas, esperando o sol nascer para poderem sair daquele lugar para sempre. Seu Jacinto mantinha a espingarda no colo, não que acreditasse que ela pudesse fazer alguma coisa contra o que eles enfrentavam, mas porque o peso do metal dava algum conforto. Era quase 4 da manhã quando ouviram. Passos no andar de cima, lentos, arrastados, pesados. Vinham do sótão, desciam pela escada que levava ao alçapão, continuavam pelo corredor. Cada passo fazia a casa inteira tremer, como se fosse algo muito mais pesado que um ser humano normal. A família se apertou mais no sofá. Dirceu, que tinha voltado ao normal depois que saíram do sótão, agora ficava completamente imóvel, olhando fixo para a porta da sala. Cleusa rezava baixinho, com as mãos entrelaçadas tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. Toninho segurava a mãe, que chorava silenciosamente. Os passos pararam do lado de fora da porta. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, não houve nenhum som. Então a maçaneta começou a girar, devagar, como se quem tivesse do outro lado tivesse dificuldade em manusear. A porta se abriu. Não tinha ninguém. O corredor estava vazio, iluminado apenas pela luz fraca da lamparina que eles tinham deixado lá. Mas o ar mudou. Ficou denso, pesado, difícil de respirar. E frio. Um frio que não tinha nada a ver com a temperatura da noite, mas sim com algo muito mais profundo, mais antigo. Foi quando todos viram. Uma sombra começou a se formar na entrada da sala. Não era bem uma sombra, era mais uma ausência de luz, um vazio na forma de pessoa. Foi ganhando consistência, ficando mais sólida, até que puderam ver os contornos. O vestido comprido, os cabelos que chegavam ao chão, a postura curvada de quem carregava um peso imenso. A figura deu um passo para dentro da sala, depois outro. Seu Jacinto apontou a espingarda, mas as mãos tremiam tanto que não conseguia mirar direito. A coisa continuou avançando sem pressa, como se soubesse que eles não tinham para onde ir. Quando chegou perto da lamparina, a luz bruxuleou e quase apagou. Foi possível ver melhor. E o que viram fez até o corajoso Jacinto soltar um gemido de puro terror. Onde deveria estar o rosto, havia apenas uma massa disforme, como se a carne tivesse derretido e se reconstituído de forma errada. Os cabelos cresciam de lugares onde não deveria ter cabelo, saindo da boca, das órbitas oculares, de buracos na pele que pareciam nunca ter cicatrizado direito. A coisa levantou o que deveria ser uma mão, estendida na direção deles, como se estivesse pedindo algo, ou oferecendo. Os dedos eram longos demais, com unhas que mais pareciam garras, e a pele tinha um tom esverdeado, como carne que ficou muito tempo debaixo d'água. Dirceu se levantou. Dona Neuza tentou segurá-lo, mas o menino tinha uma força que não era dele. Começou a andar na direção da figura, como se fosse atraído por alguma força invisível. "Ela quer sair", ele disse, mas a voz não era dele. Era mais grave, mais velha, tinha um eco estranho que vinha de lugar nenhum.
Ela precisa de alguém para ocupar o lugar dela. Alguém tem que ficar. Sempre alguém tem que ficar. Foi quando seu Jacinto fez a única coisa que podia fazer. Não pensou, não planejou, apenas agiu. Largou a espingarda, correu, pegou o filho nos braços e saiu correndo para fora da casa. Dona Neuza, Toninho e Cleusa vieram logo atrás, tropeçando no escuro, sem olhar para trás, apenas correndo como se o inferno inteiro estivesse no encalço deles. Entraram no caminhão velho, que milagrosamente, dessa vez, ligou na primeira tentativa. Seu Jacinto pisou fundo no acelerador e saíram dali levantando poeira, com os pneus cantando na estrada de terra. Ninguém olhou para trás. Ninguém quis ver se alguma coisa vinha atrás deles. Só pararam quando chegaram na estrada principal, já perto da cidade, quando o sol começava a pintar o horizonte de vermelho e dourado. Foi só ali, com a luz do dia chegando, que se permitiram olhar uns para os outros e perceber que tinham saído. Todos estavam inteiros, todos estavam juntos. Dirceu tinha voltado ao normal, confuso sobre o que tinha acontecido, sem lembrar de nada depois de ter subido no sótão. Nunca mais voltaram naquele lugar. A fazenda ficou abandonada de novo, esperando o próximo incauto que acreditasse que podia domesticar aquilo que vivia lá. Seu Jacinto perdeu todo o dinheiro que tinha investido. Teve que recomeçar do zero na cidade, mas nunca se arrependeu. Alguns anos depois, ele ouviu dizer que alguém tinha comprado as terras. Uma família jovem, cheia de planos e esperanças. Pensou em avisar, em contar o que tinha acontecido, mas sabia que ninguém ia acreditar. As pessoas precisam ver com os próprios olhos, passar pela própria experiência, para entender que tem coisas nesse mundo que não podem ser explicadas, não podem ser vencidas, só podem ser evitadas. Dizem que a família nova ficou apenas 3 semanas. Saíram no meio da noite, deixando tudo para trás, com a mesma pressa e o mesmo terror nos olhos que a família de Jacinto teve. E assim a fazenda continua, vazia, mas não desabitada, esperando na escuridão do vale, com seus segredos e sua maldição. Quem passa por ali de dia não vê nada de errado. É só uma propriedade abandonada, com o mato tomando conta, a casa caindo aos pedaços, as cercas derrubadas pelo tempo. Mas quem passa de noite, principalmente quando a lua está cheia e o vento sopra vindo da mata, pode ver uma luz estranha se movendo no quintal. Pode ver uma figura parada debaixo da mangueira velha, sempre de costas, sempre esperando por alguém que seja tolo o suficiente para ficar. Por alguém que não acredite nas histórias, por alguém que pense que pode ser diferente, que pode mudar o que já está escrito há tanto tempo nas pedras e na terra daquele lugar amaldiçoado. Porque no fim, a fazenda sempre ganha, sempre ganhou e sempre vai ganhar. Seu Jacinto, que hoje é um homem muito mais velho, ainda acorda de madrugada às vezes, suando frio, com a sensação de que tem alguém parado na porta do quarto. Nesses momentos, acende a luz rápido e respira aliviado quando vê que não tem nada lá. Mas sabe que foi sorte. Sabe que se tivesse ficado só mais uma noite, talvez não tivesse conseguido sair. Ele nunca mais passou por aquela estrada. Faz um desvio grande quando precisa ir para aquele lado, mesmo que demore horas a mais, porque tem medo de que apenas olhar para a fazenda de longe seja suficiente para trazer tudo de volta, para acordar alguma coisa que é melhor deixar dormindo. E nas noites sem lua, quando o silêncio fica pesado demais e o escuro parece ter vida própria, ele se pega pensando naquela pobre moça, Sebastiana, que morreu sozinha no sótão há tantos anos. Se pergunta se ela realmente está presa lá, ou se é apenas o eco do sofrimento dela, uma gravação que se repete infinitamente, sem começo nem fim. Não sabe qual das duas opções é pior. Se é saber que tem uma alma condenada a vagar por toda a eternidade naquele lugar, ou se é
Pensar que o próprio lugar absorveu tanto medo e tanta dor que ganhou vida própria, que se alimenta do terror dos vivos para continuar existindo. De qualquer forma, a fazenda ainda está lá e vai continuar lá muito depois que seu Jacinto e todos que conheceram a história virarem pó. Porque tem lugares assim, que guardam suas cicatrizes como troféus, que nunca permitem que as feridas sarem completamente. A estrada que leva até lá foi engolida pelo mato, mas ainda existe. E de vez em quando, sempre de vez em quando, alguém a encontra. Alguém vê a placa caída anunciando a propriedade à venda por um preço impossível. Alguém pensa que encontrou a oportunidade da vida. E o ciclo recomeça, porque a fazenda tem fome, uma fome que nunca termina, que nunca se satisfaz completamente. E enquanto houver pessoas com sonhos grandes e bolsos vazios, sempre vai ter quem caia na armadilha. Sempre vai ter quem acredite que pode ser diferente, que pode limpar aquela terra, que pode construir uma vida nova ali. Que não vai acontecer nada com eles, porque histórias são só histórias. E fantasmas não existem de verdade. Até a primeira noite, até o primeiro passo no telhado, até a primeira vez que acordarem às 3 da manhã com a certeza absoluta de que tem alguém parado na porta, mesmo que não vejam nada quando acendem a luz. Aí já vai ser tarde demais. Não para sair, porque ainda dá para sair se for rápido, mas vai ser tarde demais para o sossego, para a paz de espírito. Porque depois que se vê certas coisas, depois que se sente certa presença, nunca mais se é completamente o mesmo. Seu Jacinto aprendeu isso do jeito mais difícil. E mesmo agora, morando numa casa simples na cidade, com vizinhos de todos os lados e luz elétrica em todos os cômodos, ele ainda não consegue dormir com a porta do quarto aberta. Ainda precisa verificar debaixo da cama antes de deitar, mesmo sabendo que é bobagem, que não tem nada lá. Porque uma parte dele, uma parte pequena, mas impossível de ignorar, ainda está naquela fazenda. Ainda está presa naquele último momento na sala, vendo aquela coisa se aproximar, sentindo o frio antinatural, ouvindo a voz que saiu da boca do próprio filho, dizendo que alguém precisa ficar. E ele tem medo de que um dia, talvez quando for velho demais para resistir, talvez quando a morte já estiver chamando, aquela parte dele vá puxar o resto. Vai fazer com que ele precise voltar, terminar o que começou, pagar o preço que adiou naquela noite de fuga desesperada. Por isso ele reza todo dia, por isso mantém a família perto, mantém a casa cheia de luz e de gente. Porque no fundo, bem no fundo, sabe que não escapou completamente. Ninguém escapa completamente. A fazenda deixa as pessoas irem embora, mas sempre leva um pedaço junto, sempre planta uma semente que fica lá, esperando, crescendo devagar nas sombras da mente. E quando a pessoa menos espera, geralmente já velha, já cansada, já sem forças para lutar, a semente floresce, e aí sim a fazenda cobra o que é dela, sempre cobrou, sempre vai cobrar. Essa é a história que seu Jacinto conta quando alguém pergunta por que ele deixou tudo para trás e veio morar na cidade. Alguns acreditam, outros acham que é invenção de velho, que bebeu cachaça demais. Mas quem olha bem no fundo dos olhos dele, quem presta atenção no jeito que ele se arrepia quando fala sobre aquele lugar, quem percebe o medo real que ainda habita cada palavra, esses sabem que não é mentira. É a verdade crua, dura, terrível, sobre o que acontece quando se mexe com lugares que deveriam ter ficado esquecidos. Sobre o preço de querer ter mais do que se pode pagar. Sobre a arrogância de achar que o mundo se resume ao que os olhos veem e as mãos podem tocar. Porque tem mais coisas entre o céu e a terra do que a gente imagina. Muito mais. E algumas dessas coisas é melhor deixar em paz, mesmo que pareçam uma oportunidade, mesmo que o preço seja tentador, mesmo que a lógica diga que não tem perigo. A fazenda no vale está lá para provar. Vazia, mas nunca deserta. Abandonada, mas sempre habitada, esperando o próximo, como sempre esperou. Como sempre vai esperar.
E quando a noite cai sobre aqueles morros e a neblina sobe do rio, cobrindo tudo com seu manto branco e frio, às vezes dá para ouvir, se a pessoa prestar bastante atenção, um som vindo daquela direção. É fraco, distante, mas inconfundível. É o som de passos no telhado e uma voz que chama, baixinho, chamando por companhia na solidão eterna, chamando por alguém que fique, por alguém que entenda, por alguém que pague o preço que a morte sozinha no escuro cobra da alma. E em algum lugar da cidade, seu Jacinto acorda sobressaltado, com o coração disparado, tendo certeza de que ouviu seu nome sendo chamado. Olha para a janela fechada, para as cortinas puxadas e reza mais uma vez para que a distância seja suficiente, para que os anos sejam suficientes, para que ele nunca precise voltar. Mas no fundo do coração, ele sabe. Sabe que um dia, quando chegar a hora dele, quando o corpo cansar e a alma começar a se soltar, vai ouvir aquele chamado de novo. E dessa vez não vai ter para onde correr. Dessa vez, a fazenda vai receber o que sempre quis desde o início. Porque ninguém foge para sempre, ninguém escapa do que está marcado. E aquela terra, aquela maldição, aquele lugar esquecido por Deus, sempre cobra suas dívidas. Sempre. A primeira vez que seu Valdecir viu a estrada foi numa tarde de domingo, voltando da feira na cidade. O sol já estava se pondo, pintando o céu daquele laranja queimado que anuncia noite quente, e ele dirigia a caminhonete velha pela estrada principal quando viu a entrada. Era uma bifurcação que ele jurava nunca ter reparado antes. Mesmo passando por ali toda semana fazia mais de 15 anos. Não era uma estrada qualquer. O asfalto era mais escuro, quase preto, e os dois postes no começo tinham uma aparência estranha, meio tortos, como se tivessem sido colocados às pressas. Uma placa de madeira desbotada dizia algo que ele não conseguiu ler direito de longe, mas tinha números, parecia uma quilometragem. Valdecir diminuiu a velocidade, curioso. A estrada seguia reto por uns 200 metros antes de fazer uma curva e sumir entre as árvores. Tinha algo nela que chamava a atenção, uma sensação esquisita de que aquilo não devia estar ali, mas ao mesmo tempo parecia convidativa, como se prometesse encurtar o caminho para algum lugar. Ele pensou em entrar só para ver onde dava, mas tinha a sogra no banco de trás, Dona Iraci, e ela já estava reclamando que queria chegar logo em casa porque as pernas doíam. Então Valdecir seguiu em frente, mas ficou com aquilo na cabeça. Uma estrada que ele nunca tinha visto bem ali, num trecho que conhecia como a palma da mão. Na semana seguinte, voltou sozinho. Era quinta-feira, final da tarde, e ele tinha ido buscar ração para o gado. Quando chegou no lugar, diminuiu o carro e parou no acostamento, olhando para a entrada daquela estrada misteriosa. A placa estava mais legível agora. Atalho, 47 km até a BR. Isso não fazia sentido, porque pela estrada normal eram quase 80 quilômetros até a rodovia grande. Ele ficou ali parado uns 5 minutos, pensando. Podia economizar tempo, combustível. A caminhonete estava velha, cada gota de gasolina contava. E além disso, tinha aquela curiosidade que não soltava, aquela vontade de saber onde aquilo levava e por que nunca tinha reparado antes. Virou o volante e entrou. A estrada era lisa, bem conservada, sem buracos nem rachaduras. Estranhamente bem conservada para um atalho tão escondido. As árvores dos dois lados eram altas, formando quase um túnel verde por cima, e mesmo sendo final de tarde, ali dentro parecia mais escuro, a luz filtrada pelas folhas ficava esverdeada e fraca. Valdecir ligou o rádio para fazer companhia, mas só pegava estática. Experimentou várias estações, nada. Achou esquisito, porque ali na região sempre pegava pelo menos 2 ou 3 emissoras, mas não deu muita bola. Estrada no meio do mato, normal que o sinal ficasse ruim.
Dirigiu por uns 15 minutos sem ver nada além de árvores. Não tinha casas, não tinha bifurcações, não tinha animais na pista. Só a estrada reta e escura se desenrolando à frente e o silêncio pesado que nem o barulho do motor conseguia quebrar completamente. Foi quando ele viu o primeiro carro parado no acostamento. Era um Fusca azul, velho, coberto de poeira e com as rodas arriadas. Estava ali largado, meio torto, como se o motorista tivesse encostado às pressas e esquecido. Valdecir diminuiu a velocidade olhando. Não tinha ninguém dentro, não tinha ninguém por perto. Só o carro abandonado, com uma das portas entreaberta, balançando de leve com o vento que vinha da mata. Ele pensou em parar para ver se tinha algum problema, se precisava chamar socorro, mas alguma coisa naquela cena toda não estava certa. Tinha algo de abandonado demais, de esquecido demais, como se aquele carro tivesse ali não fazia dias, mas anos. Acelerou de novo e seguiu em frente. Mais 10 minutos de estrada e viu outro veículo. Dessa vez era uma caminhonete mais nova que a dele, vermelha, também parada no acostamento. Dessa vez conseguiu ver melhor. O vidro do motorista estava aberto e dentro tinha uma bolsa feminina no banco do passageiro. As chaves ainda estavam na ignição. Valdecir sentiu um arrepio subir pela espinha. 2 carros abandonados numa estrada que teoricamente era um atalho? Isso não fazia sentido. Quem abandona um carro assim com as chaves e tudo, sem avisar ninguém? Deveria ter voltado. Deveria ter dado meia volta naquele exato momento e saído daquele lugar. Mas a estrada não tinha espaço para virar. Era estreita demais, com as árvores muito próximas dos 2 lados. Teria que seguir até achar um lugar mais largo ou até chegar no final. Continuou dirigindo, agora mais tenso, os dedos apertando o volante com força. O céu, que já estava escurecendo quando ele entrou, agora parecia completamente negro, mesmo não sendo nem 6 da tarde ainda. Era como se a luz do dia não conseguisse penetrar direito ali, como se aquele trecho de mata existisse numa zona diferente, onde as regras normais não se aplicavam. Foi quando viu a mulher. Ela estava parada no meio da pista, a uns 100 metros de distância, bem no centro da estrada. Vestido claro, cabelos soltos, completamente imóvel. Valdecir pisou no freio instintivamente e a caminhonete parou a uns 30 metros dela. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, ninguém se mexeu. A mulher ficava ali parada, de frente para ele, mas mesmo com os faróis acesos, ele não conseguia ver direito o rosto dela. Era como se tivesse uma sombra sobre os traços, mesmo com a luz batendo direto. Valdecir buzinou. O som saiu abafado, estranho, como se o ar fosse grosso demais para carregar o barulho direito. A mulher não reagiu. Não se mexeu 1 milímetro. Ele buzinou de novo, mais longo dessa vez. Nada. Foi então que ela começou a andar. Não para o lado, saindo da frente do carro, mas em direção a ele. Passos lentos, medidos, os braços caídos ao lado do corpo. E mesmo vindo na direção dele, Valdecir continuava não conseguindo ver o rosto direito, como se aquela sombra se movesse junto, permanecendo sempre sobre as feições. O coração dele disparou. Tinha alguma coisa muito errada. Ele jogou a marcha em ré e começou a recuar. Mas quando olhou pelo retrovisor, gelou. A estrada atrás não era mais a mesma. As árvores pareciam mais próximas, mais fechadas, e tinha uma névoa que não existia antes, cobrindo tudo a partir de uns 20 metros. Quando olhou para frente de novo, a mulher estava mais perto, muito mais perto. Ela não podia ter percorrido aquela distância tão rápido, era impossível. Mas ali estava, a menos de 10 metros do capô, continuando aquela caminhada lenta e deliberada. Valdecir fez a única coisa que conseguiu pensar. Virou o volante bruscamente, pisou fundo no acelerador e tentou desviar dela pelo acostamento. A caminhonete pulou para o lado. Os pneus cantaram.
e ele passou raspando nas árvores do lado direito, galhos arranhando a lataria, fazendo um barulho horrível. Quando voltou para a pista, olhou pelo retrovisor. A mulher tinha sumido. Simplesmente não estava mais lá, como se nunca tivesse existido. A estrada atrás estava vazia, sem névoa, normal. Mas Valdecir não diminuiu a velocidade. Continuou acelerando, querendo sair dali o mais rápido possível, querendo ver o final daquela estrada maldita e nunca mais voltar. Passou por mais 3 carros abandonados, um Gol branco sem as rodas, uma Brasília verde com todas as portas abertas, uma moto caída no meio do mato. Cada veículo era como um aviso, um sinal de que outras pessoas tinham entrado ali e algo tinha dado muito errado. A estrada começou a ficar mais estreita. As árvores se fechavam cada vez mais e os galhos baixos raspavam no teto da caminhonete. Valdecir precisava se concentrar para manter o carro na pista, porque qualquer deslize jogaria ele para dentro do mato, e pelo jeito que as árvores cresciam ali, densas e emaranhadas, não ia ter como voltar. Foi quando viu as luzes. Não eram faróis de carro, eram diferentes. Luzes pequenas, amareladas, que flutuavam entre as árvores dos 2 lados da estrada. Dezenas delas, talvez centenas, piscando e se movendo como vagalumes, mas grandes demais para serem insetos. Ele tentou não olhar diretamente, mantendo os olhos fixos na estrada à frente, mas era impossível ignorar. As luzes vinham chegando cada vez mais perto, saindo da mata e se aproximando da pista. E conforme chegavam mais perto, Valdecir começou a perceber que não eram só luzes, eram olhos. Pares de olhos amarelos, brilhando no escuro, centenas deles, observando o carro passar. Não eram de animais conhecidos, eram grandes demais, brilhavam forte demais e ficavam numa altura estranha, alguns no chão, outros a 3, 4 metros de altura, como se pertencessem a coisas de tamanhos completamente diferentes. Valdecir acelerou mais. O motor da caminhonete gemia de esforço e ele rezava baixinho, as mãos suando tanto que escorregavam no volante. As palavras saíam atropeladas, misturando Pai Nosso com Ave Maria e com pedaços de orações que a mãe dele ensinava quando ele era criança. A estrada fez uma curva fechada e quando Valdecir virou, quase bateu. Tinha alguém parado no meio da pista de novo. Mas dessa vez não era uma mulher. Era um homem alto, magro demais, com os braços longos pendurados dos lados. E mesmo de longe, mesmo sem ver direito, Valdecir soube que aquilo não era humano, não completamente. Não teve tempo de pensar. Pisou fundo no acelerador e foi direto. Fechou os olhos no último segundo, esperando o impacto, mas não veio. Quando abriu os olhos de novo, a estrada estava vazia e no retrovisor não tinha nada, só escuridão. Mas agora tinha um cheiro dentro do carro. Um cheiro de terra molhada, de coisa podre, de lugar fechado por tempo demais. E estava frio, muito frio. Um frio que não tinha nada a ver com a temperatura da noite, que vinha de dentro, dos ossos. Foi quando Valdecir ouviu a respiração. Não era dele. Vinha de trás, do banco de trás, onde não tinha ninguém. Uma respiração pesada, lenta, como de alguém muito cansado ou muito doente. Ele olhou pelo retrovisor interno, o coração quase saindo pela boca. O banco de trás estava vazio, mas a respiração continuava cada vez mais alta, cada vez mais próxima, como se alguém estivesse se inclinando para frente, chegando perto da nuca dele. Valdecir gritou, não um grito de medo, mas um berro de puro desespero, de terror primitivo. E com o grito veio a coragem da loucura. Ele pisou no freio com toda a força, abriu a porta e pulou para fora do carro, rolando no asfalto, ralando os braços e as pernas. Levantou cambaleando e olhou para a caminhonete. Ela tinha parado no meio da pista com a porta aberta, o motor ainda ligado, os faróis iluminando a estrada vazia à frente. E no banco de trás, através do vidro, ele podia ver alguma coisa.
Não era uma forma definida. Era mais uma escuridão dentro da escuridão, uma sombra que não devia estar ali, que se movia sem se mover, que ocupava espaço sem ter substância, e ela estava crescendo, se espalhando pelos bancos, subindo pelo teto, como se fosse tomar conta do veículo inteiro. Valdecir não esperou para ver mais. Virou e começou a correr. Correu pela estrada, na direção que achava ser a saída, sem olhar para trás, sem pensar em nada, além de colocar distância entre ele e aquela coisa. Correu até as pernas falharem, até o pulmão queimar, até cair de joelhos no asfalto, sem ar, tonto, com o gosto de sangue na boca, e quando finalmente conseguiu levantar a cabeça e olhar ao redor, percebeu que não estava mais na estrada. Estava numa espécie de clareira, um espaço aberto no meio da mata, coberto de grama alta e úmida. A estrada tinha sumido. Simplesmente não existia mais, como se ele tivesse atravessado alguma barreira invisível e caído em outro lugar. O céu acima estava estranho. Tinha estrelas, mas na posição errada, em constelações que ele não reconhecia. A lua, quando apareceu entre as nuvens, parecia maior, mais próxima, e tinha uma cor amarelada que não era natural. Valdecir se levantou devagar, as pernas tremendo. Precisava achar um caminho de volta, precisava sair daquele lugar. Começou a andar pela clareira procurando alguma trilha, algum sinal de civilização. Foi quando viu as cruzes. Eram dezenas delas, espalhadas pela clareira, feitas de madeira velha e torta. Algumas tinham nomes escritos, outros tinham símbolos que ele não conhecia. E perto de cada cruz tinha um objeto pessoal. Uma bolsa, um sapato, um relógio. Como se fossem túmulos improvisados, marcando o lugar onde alguém tinha... Ele não quis terminar o pensamento. Começou a andar mais rápido, quase correndo de novo, querendo sair daquele cemitério macabro. Passou por uma cruz que tinha um nome que ele reconheceu. Sebastião Ferreira, um caminhoneiro que tinha desaparecido fazia uns 5 anos. A cidade inteira tinha procurado, mas nunca encontraram nem o corpo nem o caminhão. E ali estava a cruz dele, com o boné pendurado, o mesmo boné que Sebastião usava sempre. Valdecir sentiu as lágrimas descerem pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza, eram de puro terror, da compreensão terrível de onde ele tinha caído, do que aquele lugar realmente era. Um lugar onde as pessoas desapareciam. Um lugar de onde ninguém voltava, mas ele ia voltar. Tinha que voltar. Tinha a esposa em casa, tinha os filhos, tinha a vida dele esperando. Não ia virar só mais uma cruz naquela clareira maldita. Continuou andando entre as cruzes, e foi então que começou a reparar nos detalhes que tinha perdido antes. Algumas cruzes eram muito antigas, a madeira carcomida pelo tempo, os nomes quase apagados. Uma delas tinha uma data, 1952. Outra, ainda mais velha, tinha apenas o ano, 1897. Aquilo não fazia sentido. Se aquele lugar existia há tanto tempo, se tantas pessoas tinham desaparecido ali ao longo de mais de um século, como era possível que ninguém soubesse? Como era possível que não tivesse avisos, investigações, algo que impedisse mais gente de entrar? A menos que o lugar se escondesse, a menos que só aparecesse quando queria, quando precisava, quando tinha fome de novo. Valdecir acelerou o passo, quase correndo entre as cruzes. Tinha que sair dali antes que virasse mais uma. Tinha que encontrar uma saída, tinha que... Foi quando tropeçou em algo. Caiu no chão com força, batendo o joelho numa pedra. Quando olhou para ver no que tinha tropeçado, o sangue gelou nas veias. Era uma cruz nova, muito nova. A madeira ainda estava clara, sem sinais de tempo. E não tinha nome nela ainda, só estava fincada ali, esperando por ele. Valdecir se levantou num pulo e correu. Correu sem direção, apenas querendo se afastar daquela cruz que já tinha sido preparada para ele, daquela inevitabilidade terrível. As lágrimas turvavam a visão. O coração batia tão forte que doía.
mas ele continuou correndo. E foi correndo cego que quase caiu no buraco. Era uma vala grande, retangular, cavada recentemente na terra. O tamanho exato de um caixão, ou de um corpo, e não era a única. Conforme seus olhos se ajustavam à escuridão, ele via que tinha várias, espalhadas pela clareira, algumas vazias, outras. Ele não quis olhar mais de perto. Virou para outro lado e continuou andando. Agora mais devagar, mais cuidadoso, testando o chão antes de cada passo. Foi quando ouviu as vozes. Vinham de todos os lados ao mesmo tempo, sussurros baixos que se misturavam com o vento. Não dava para entender as palavras, mas o tom era claro. Eram chamados, convites, pedidos para que ele parasse, para que descansasse, para que aceitasse o inevitável. Valdecir tampou os ouvidos com as mãos, mas as vozes continuavam, agora dentro da cabeça dele, ecoando no crânio. Reconheceu algumas. Uma era do Sebastião, o caminhoneiro. Outra era de uma moça que tinha sumido quando ele era adolescente, a Márcia, filha do dono do mercado. E tinha outras, tantas outras, uma multidão de vozes sussurrando, implorando, chamando. Não! Ele gritou, caindo de joelhos. Eu não vou ficar, eu vou sair daqui. As vozes pararam. Por um momento tudo ficou em silêncio absoluto. Até o vento parou de soprar. E nesse silêncio, Valdecir ouviu algo pior. Passos, vários passos, vindo de todas as direções, se aproximando. Ele se forçou a se levantar, as pernas bambeando, e começou a andar de novo. Não podia parar. Se parasse, estava perdido. Continuou andando, tropeçando, caindo, levantando, sempre em frente, sempre procurando uma saída que parecia não existir. E foi quando viu a luz. Era fraca, distante, mas era uma luz diferente das outras. Não era amarela como os olhos na mata, não era esverdeada como a luz filtrada pelas árvores. Era branca, normal, como luz de lanterna ou de poste. Valdecir correu na direção da luz, usando as últimas forças que tinha. Os passos atrás dele aceleraram também, como se soubessem que ele estava escapando, como se quisessem alcançá-lo antes que fosse tarde demais. A luz foi ficando mais forte, mais próxima, e ele podia ver agora que era uma trilha, e no final dessa trilha tinha... Continuou andando, e eventualmente encontrou uma trilha. Era estreita, mal definida, mas seguia numa direção, e qualquer direção era melhor que ficar parado. Seguiu por ela, tropeçando em raízes, se arranhando em espinhos, mas continuando. Os passos atrás dele continuavam, sempre à mesma distância, nunca alcançando, mas nunca ficando para trás. Era como se estivessem brincando com ele, deixando que pensasse que tinha chance de escapar, quando, na verdade, ele sacudiu a cabeça, afastando esses pensamentos. Não podia desistir. Não ia desistir. A trilha deu numa estrada de chão batido. E no final dessa estrada, depois do que pareceu horas de caminhada, ele viu luzes. Luzes de verdade, de postes, de casas, civilização. Começou a correr de novo, as últimas forças que tinha, e quando chegou nas primeiras casas, quase caiu de exaustão. Bateu na primeira porta que viu, socou a madeira com desespero até alguém atender. Era um velho de cabelos brancos e olhos desconfiados. Olhou para Valdecir, todo sujo, ralado, sangrando, e franziu a testa. "Cê veio da estrada, né?" O velho perguntou, e não era uma pergunta de verdade. Era uma constatação, como se ele soubesse, como se já tivesse visto aquilo antes. Valdecir apenas assentiu, sem conseguir falar. O velho suspirou fundo, balançou a cabeça e abriu a porta mais. "Entra, você teve sorte. Poucos conseguem sair." Dentro da casa, o velho deu água, deu comida, deixou Valdecir descansar. E quando o fazendeiro finalmente conseguiu falar, contou tudo, cada detalhe, cada coisa impossível que tinha visto. O velho escutou em silêncio, sem parecer surpreso.
Quando Valdecir terminou, ele acendeu um cigarro de palha e ficou olhando para a janela por um tempo longo antes de falar. Essa estrada aparece de vez em quando, ele disse, a voz cansada, como de quem conta uma história que já contou muitas vezes. Ninguém sabe direito quando, ninguém sabe por quê. Às vezes fica anos sem aparecer, às vezes aparece toda semana. Mas sempre que aparece, alguém entra e a maioria não sai. Mas o que é aquilo? De onde vem? Valdecir perguntou. Tem várias histórias. Uns dizem que é uma estrada fantasma, que existe em duas realidades ao mesmo tempo. Outros falam que é um lugar de passagem, onde os mortos vão quando não conseguem seguir em frente. Tem até quem diga que é uma armadilha, algo que se alimenta das pessoas que entram. O velho deu uma tragada longa no cigarro antes de continuar. Meu irmão entrou nessa estrada faz uns 20 anos. Nunca voltou. Procuraram polícia, bombeiro, todo mundo. Nada. É como se ele tivesse virado fumaça. E ele não foi o único. Todo ano alguém desaparece. Sempre a mesma história. Viram a estrada, entraram, sumiram. O velho então contou mais coisas que Valdecir não sabia. Disse que tinha gente que acreditava que a estrada era um tipo de porta. Um portal que se abria entre o mundo dos vivos e outro lugar. Um lugar onde as regras da realidade não funcionavam direito. E que esse lugar tinha fome, uma fome antiga e profunda, que só podia ser saciada com vida, com a essência das pessoas que entravam. Tem uma lenda, o velho continuou, a voz ainda mais baixa agora, como se tivesse medo de ser ouvido, que diz que antes de ser estrada, era uma trilha dos índios antigos. E nessa trilha tinha acontecido algo terrível, um massacre, uma traição, não sei direito. O fato é que o sangue derramado ali corrompeu a terra, abriu uma ferida no tecido do mundo, e essa ferida nunca fechou. Só fica ali, sangrando, sugando, puxando para dentro tudo que chega perto. E por que ninguém fecha? Por que não põe alguma barreira, algum aviso? Valdecir perguntou, a voz ainda tremendo. Porque quando ela some, some mesmo. Não tem como fechar o que não existe. E quando ela aparece de novo, pode ser em outro lugar, numa posição diferente. Já tentaram. Colocaram barreiras, placas de aviso, até tentaram benzer o lugar. Não adianta. Ela reaparece em outro canto, sempre nova, sempre pronta para pegar mais alguém desprevenido. Valdecir ficou na casa do velho aquela noite. Não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via aquela sombra crescendo dentro do carro. Ouvia aquela respiração pesada, sentia o frio que vinha de lugar nenhum. E via as cruzes, dezenas delas, incluindo aquela que estava esperando por ele, nova e sem nome. De manhã, o velho o levou até a cidade mais próxima, a uns 15 quilômetros dali. Valdecir ligou para a esposa, inventou uma desculpa qualquer sobre o carro ter quebrado, sobre ter dormido na casa de um conhecido. Não podia contar a verdade. Ninguém ia acreditar. Antes de se despedir, o velho segurou o braço dele com força, os olhos fixos nos dele. Você conseguiu sair, mas não saiu ileso. Ninguém sai ileso. A estrada deixou uma marca em você, mesmo que não dê para ver. E essa marca, ela puxa, sempre puxa. Você vai sentir vontade de voltar, de ver de novo, de entender. Não volte, nunca volte, porque se voltar não vai sair segunda vez. Valdecir assentiu, engolindo em seco, e seguiu para o ponto de ônibus. Voltou para a casa de ônibus e nos dias seguintes tentou voltar à vida normal, mas não conseguia. Toda noite acordava suando, com a sensação de que tinha alguém no quarto. Toda vez que dirigia, ficava tenso, olhando para as laterais da estrada com medo de ver aquela entrada de novo. A caminhonete nunca foi encontrada. A polícia registrou o desaparecimento do veículo, mas sem muito alarde. Mais um carro roubado no meio de tantos. Valdecir não insistiu muito, não quis dar detalhes, com medo de acharem que ele estava louco. Mas ele sabia que o carro não tinha sido roubado. Sabia
que ainda estava lá naquela estrada impossível, junto com todos os outros veículos abandonados. Talvez até com o corpo de algum outro coitado que não tinha conseguido sair correndo a tempo. Passaram-se meses. Valdecir tentou seguir em frente, comprou outra caminhonete, mais velha e mais barata, continuou trabalhando na fazenda. Mas tinha mudado. As pessoas notavam. Ele estava mais quieto, mais assustado, pulava com qualquer barulho súbito. A esposa perguntava o que tinha acontecido naquele dia, o que realmente tinha acontecido, porque ela sabia que não era só o carro que tinha ficado perdido. Uma parte do marido dela também não tinha voltado. Mas Valdecir não contava. Como ia explicar? Como ia fazer alguém entender o que ele tinha visto, o que tinha sentido, sem parecer maluco? E tinha outra coisa, algo que ele não queria admitir nem para si mesmo. O velho tinha razão. Ele sentia a marca, sentia o puxão. Tinha noites em que acordava com vontade de sair, de pegar o carro e ir procurar a entrada da estrada, só para ver se ainda estava lá, só para confirmar que tinha sido real. Era uma compulsão doentia, um desejo que vinha de algum lugar profundo e escuro dentro dele, como se uma parte sua tivesse ficado presa lá e chamasse o resto de volta. Como se ele não tivesse escapado completamente, mas apenas adiado o inevitável. Até que um dia, quase um ano depois, ele estava voltando da cidade de novo, no mesmo horário, na mesma estrada, e viu. A entrada estava lá, no mesmo lugar de antes. A placa desbotada, os postes tortos, o asfalto escuro sumindo entre as árvores. Como se nunca tivesse sumido, como se tivesse estado ali o tempo todo, esperando. Valdecir parou o carro na beira da estrada, as mãos tremendo no volante. Ficou olhando para aquela entrada por longos minutos, o coração batendo descompassado. E foi então que viu a caminhonete. Era a dele, a velha, parada logo na entrada da estrada maldita, bem visível, como se tivesse sido colocada ali de propósito. Como um convite, ou uma provocação. Ele desceu do carro novo, as pernas bambas, e caminhou até a beira da entrada. Dava para ver a caminhonete clarinha, a não mais que 50 metros de distância. A porta do motorista estava aberta, como ele tinha deixado quando pulou para fora. E pendurada no retrovisor, dava para ver o terço que a mãe dele tinha dado, que ele sempre mantinha no carro. Só precisava entrar um pouquinho. Só 50 metros. Pegar o terço, dar uma olhada no carro, talvez até conseguisse ligar e tirar dali. 50 metros não era nada. Valdecir deu um passo para frente, depois outro. A estrada parecia te puxar, te chamar, sussurrar promessas de que dessa vez ia ser diferente, de que não ia acontecer nada. Ele estava com o pé quase dentro quando ouviu a buzina. Um caminhão passou rápido pela estrada principal, a buzina longa quebrando o transe. Valdecir piscou, como se acordasse de um sonho, e deu um passo para trás. Depois outro, e outro. Olhou uma última vez para a caminhonete velha, para o terço balançando no retrovisor, e sentiu uma pontada de perda tão forte que quase o fez voltar. Mas resistiu. Virou as costas, entrou no carro novo e saiu dali. Mas dessa vez não foi longe. Parou na primeira cidade, entrou numa igreja e ficou lá por horas, rezando, chorando, pedindo força. Porque sabia que se não fizesse algo, se não quebrasse aquele ciclo, uma hora ia ceder. Uma hora ia voltar para a estrada. E não ia sair mais. Voltou para o carro novo quase correndo. Entrou, ligou o motor com as mãos tremendo tanto que quase não conseguia girar a chave. E saiu dali em alta velocidade, sem olhar pelo retrovisor, com medo do que pudesse ver. Quando chegou em casa, contou tudo para a esposa. Cada detalhe, cada coisa impossível. Ela escutou em silêncio, segurando a mão dele, e quando terminou, apenas disse: "Nós vamos embora. Vamos sair dessa região, vender a fazenda, começar em outro lugar, longe daqui." E foi o que fizeram. Em 3 meses tinham vendido tudo e se mudado para outro estado, a centenas de quilômetros dali. Um lugar onde Valdecir nunca tinha ouvido falar de estradas fantasmas,
de pessoas que desapareciam, de coisas que não deviam existir. Mas mesmo lá, mesmo tão longe, ele não dirigia de noite. E evitava estradas desertas, atalhos desconhecidos, qualquer caminho que parecesse promissor demais para ser verdade. Porque tinha aprendido que existem lugares nesse mundo que não foram feitos para gente. Lugares que existem nas bordas da realidade, nas dobras onde as coisas não se encaixam direito. E esses lugares têm fome, uma fome que nunca se satisfaz, que sempre quer mais. A estrada continua aparecendo. Todo ano, alguém da região desaparece, sempre a mesma história. Viram um atalho, entraram, nunca mais foram vistos. As famílias procuram, a polícia investiga, mas nunca encontram nada. Porque não tem nada para encontrar. Só mais uma cruz naquela clareira. Mais um nome para adicionar à lista dos que não voltaram. E a estrada espera. Paciente, eterna, sempre ali quando alguém precisa de um atalho, sempre pronta para receber mais um viajante cansado, mais um motorista apressado, mais um curioso que acha que pode desafiar o impossível. Valdecir sabe que teve sorte. Sorte de ter conseguido sair. Sorte de ter resistido ao chamado. Sorte de ter percebido a tempo que alguns caminhos não levam a lugar nenhum. Só te levam para mais fundo na escuridão. E nas noites sem lua, quando o silêncio aperta e as sombras parecem mais densas, ele ainda se pega pensando naqueles que não tiveram a mesma sorte, naqueles que ainda estão lá, presos naquele lugar impossível, virando cruzes numa clareira que não existe em mapa nenhum. E reza. Reza para nunca mais ver aquela entrada. Reza para que a estrada nunca o encontre de novo. Porque sabe que se ela aparecer, se ele vir aqueles postes tortos e aquela placa desbotada mais uma vez, talvez não consiga resistir. Talvez dessa vez ele entre e não saia mais. Porque no fundo, bem no fundo, uma parte dele nunca saiu. Ainda está lá, naquela clareira cheia de cruzes, sentado ao lado daquela cruz nova sem nome, esperando. Esperando que o resto dele volte. Esperando que finalmente aceite o inevitável. E a estrada sabe. A estrada sempre sabe. Por isso continua aparecendo, continua chamando, continua esperando, porque tem paciência, tem todo o tempo do mundo. E um dia, quem sabe quando, quem sabe como, Valdecir sabe que vai ouvir o chamado de novo. E dessa vez, talvez não tenha buzina de caminhão para acordá-lo do transe. Talvez não tenha força para resistir. E aí, finalmente, a estrada vai ter o que sempre quis desde o começo. Mais um nome, mais uma cruz, mais uma alma para adicionar à coleção que cresce sem parar, desde tempos que ninguém mais lembra, em ciclos que nunca terminam. Porque a estrada sempre cobra, sempre cobrou e sempre vai cobrar. A casa tinha cheiro de velho quando Dona Carminha recebeu as chaves. Era a herança da tia Genoveva, que tinha morrido sozinha depois de passar os últimos 20 anos trancada naquela propriedade sem falar com ninguém da família. O advogado disse que a velha tinha deixado tudo para ela, a sobrinha preferida, embora Carminha não se lembrasse de ter sido tão próxima assim da tia. A propriedade ficava nos arredores da cidade, numa rua de terra que terminava num beco sem saída. Era uma casa grande, de 2 andares, com varanda na frente e um quintal enorme que dava para um bambuzal. Tinha sido bonita um dia, mas o tempo e o abandono tinham cobrado o preço. A pintura descascava, as telhas estavam quebradas em alguns pontos e o mato tinha tomado conta de quase tudo. Carminha foi até lá com o marido, seu Olegário, e os 2 filhos gêmeos, Newton e Nadir, que tinham acabado de fazer 15 anos. A ideia era dar uma olhada, ver se valia a pena reformar, ou se era melhor vender o terreno e dividir o dinheiro. Quando entraram, a primeira coisa que notaram foi o silêncio. Não era só a ausência de barulho, era um silêncio pesado, denso, que parecia engolir qualquer som que tentasse existir. Até os passos deles soavam abafados, como se o chão absorvesse o ruído.
A sala estava cheia de móveis cobertos com lençóis brancos que com o tempo tinham ficado amarelados e cheios de poeira. Tinha quadros nas paredes, todos virados de frente para o canto, como se a tia não quisesse ver o que tinha neles. E as janelas estavam todas fechadas, algumas até pregadas, deixando entrar apenas frestas finas de luz. "Que lugar mais esquisito", Nadir comentou, abraçando a si mesma. Por que a tia Genoveva vivia num lugar desses? Carminha não soube responder. A verdade é que ninguém da família sabia direito o que tinha acontecido com Genoveva. Ela tinha sido uma mulher alegre, sociável, que adorava festas e visitas. Mas, de repente, há 20 anos, tinha se trancado naquela casa e cortado contato com todo mundo. As poucas vezes que alguém tentou visitá-la, ela nem abria a porta, só gritava de dentro para irem embora. Passaram a tarde explorando os cômodos. No andar de cima tinha 3 quartos e um banheiro. O quarto principal, que devia ter sido da tia, estava arrumado de forma estranha. A cama ficava virada para a parede e tinha sal grosso espalhado em volta dela, formando um círculo quase perfeito. Nas paredes havia papéis colados com fita adesiva, cobertos de orações escritas à mão, algumas em latim, outras em línguas que Carminha não reconhecia. Ela tinha enlouquecido, Olegário disse, balançando a cabeça. Coitada, deve ter desenvolvido alguma paranoia, alguma doença mental. Mas Carminha não tinha tanta certeza. Tinha algo naqueles papéis, naquele sal, naquele jeito de organizar o quarto, que não parecia coisa de loucura. Parecia proteção. Parecia medo. Enquanto Olegário e os meninos exploravam o resto da casa, Carminha ficou mais tempo no quarto da tia, examinando os papéis nas paredes. Um deles chamou sua atenção. Era diferente dos outros. Não tinha orações. Tinha um desenho, um espelho, cercado de símbolos e embaixo, escrito em letra desesperada: "Não deixem ele usar os mortos. Não deixem ele pegar os vivos. Mantenham selado a qualquer custo." Um arrepio percorreu a espinha de Carminha. Que espelho? O que a tia tinha visto, ou pensado ter visto, que a deixou tão apavorada? Foi Newton quem encontrou a porta do porão. Estava escondida atrás de uma estante na cozinha, trancada com 3 cadeados diferentes. O menino, sempre curioso, ficou insistindo para abrirem, querendo ver o que tinha lá embaixo. Olegário achou as chaves num pote na despensa, cada uma marcada com um número. Abriram os cadeados na ordem e a porta rangeu ao ser aberta, revelando uma escada de madeira que descia para o escuro. O cheiro que subiu era terrível. Mofo, umidade e algo mais. Algo doce e enjoativo que fazia o estômago revirar. Carminha quis fechar a porta de volta, mas os meninos já tinham começado a descer usando a lanterna do celular para iluminar o caminho. O porão era maior do que imaginavam. Tinha o tamanho da casa inteira, com teto baixo sustentado por vigas de madeira velha. E estava cheio de coisas. Caixas empilhadas, móveis antigos, baús trancados e no fundo coberto com um pano preto, algo grande e retangular encostado na parede. Newton foi direto até aquilo, ignorando os avisos da mãe para ter cuidado. Puxou o pano com um movimento brusco, levantando uma nuvem de poeira e revelou o que estava embaixo. Era um espelho, enorme, do chão ao teto, com uma moldura elaborada cheia de entalhes estranhos. O vidro era escuro, não refletia direito, como se tivesse uma camada de sujeira ou oxidação por cima. Mas quando a luz da lanterna bateu nele, deu para ver que não era sujeira. O espelho simplesmente era assim, escuro, opaco, como se olhasse para dentro em vez de refletir para fora. "Que coisa mais feia", Nadir disse, fazendo cara de nojo. "Por que alguém guardaria isso?" Carminha se aproximou, fascinada apesar do desconforto que sentia. Passou a mão pela moldura, sentindo os entalhes sob os dedos. Eram símbolos, percebeu. Alguns pareciam letras de alfabetos antigos,
Outros eram desenhos de coisas que ela não conseguia identificar direito. Animais deformados, figuras humanas em posições impossíveis, padrões geométricos que doíam nos olhos quando tentava seguir com o olhar. Vamos levar isso embora daqui, Olegário disse. Deve valer uma grana. Espelho antigo desses com essa moldura trabalhada, colecionador paga bem. Carminha ia concordar quando notou algo. No canto inferior direito do espelho havia uma plaquinha de metal pregada na moldura. Estava escurecida pelo tempo, mas dava para ler o que estava escrito. Não olhe depois da meia-noite. Não responda se chamar. Não deixe ele sair. Um arrepio subiu pela espinha dela. Quem era ele? Sair para onde? Olegário, acho melhor deixar isso aqui, ela disse, a voz saindo mais baixa que pretendia. Besteira, é só um espelho velho. Alguém deve ter colocado essa placa para assustar ou estava fazendo alguma brincadeira idiota. E sem esperar resposta, ele chamou os meninos para ajudarem a carregar o espelho para cima. Foi um trabalho difícil. O espelho era pesado demais, muito mais pesado do que deveria ser pelo tamanho. Levaram quase 1 hora para subir a escada do porão, e quando finalmente conseguiram, todos estavam exaustos e suados. Decidiram deixar o espelho na sala, encostado na parede, enquanto decidiam o que fazer com ele. Já estava escurecendo, e Carminha não queria dirigir de noite naquelas estradas de terra. Tinham trazido algumas coisas para passar a noite ali, fazer uma limpeza geral no dia seguinte e depois decidir sobre a casa. Jantaram sanduíches que tinham trazido de casa, iluminados por lamparinas, porque a luz elétrica tinha sido cortada fazia anos. A conversa era forçada, desconfortável, e todos evitavam olhar para a direção onde o espelho ficava, mesmo coberto de novo com o pano preto. Foram dormir cedo. Carminha e Olegário ficaram no quarto principal, depois de tirarem todo o sal do chão e arrancarem os papéis da parede. Os gêmeos escolheram um dos quartos de hóspedes, que tinha 2 camas de solteiro. Carminha não conseguia dormir. Ficava olhando para o teto, ouvindo os sons da casa velha, os rangidos da madeira, o vento batendo nas janelas. E não conseguia parar de pensar na plaquinha do espelho, naquele aviso estranho. Não olhe depois da meia-noite. Olhou para o relógio de pulso. 11h40. Virou de lado, fechou os olhos, tentou forçar o sono. Mas 20 minutos depois, os olhos abriram sozinhos. Meia-noite em ponto. Foi quando ouviu o som. Vinha de baixo, da sala. Era um barulho baixo, constante, como se alguém estivesse arrastando unha no vidro. Lento, rítmico, perturbador. Carminha sentou na cama, o coração acelerado. Olegário dormia profundamente ao lado, roncando baixinho. Ela pensou em acordá-lo, mas hesitou. Talvez fosse só o vento ou algum bicho que tinha entrado na casa. O barulho continuou. Ficou mais alto, mais insistente. E então veio outra coisa, uma voz. Baixa, distante, mas inconfundível. Carminha? Ela gelou. Conhecia aquela voz. Era da mãe dela, que tinha morrido fazia 10 anos. Carminha, minha filha, por que você não vem me ver? As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Carminha. Era impossível. A mãe estava morta, enterrada, não podia estar ali. Tô com saudade, filha. Tá tão frio aqui, tão escuro. Vem me fazer companhia. Carminha se levantou como se estivesse em transe. As pernas se moviam sozinhas, levando ela para a porta, para o corredor, para as escadas. A voz continuava chamando, cada vez mais clara, cada vez mais próxima. Ela desceu as escadas devagar, cada degrau rangendo sob seus pés. A sala estava escura, iluminada apenas pela luz fraca da lua que entrava pelas frestas das janelas. O espelho continuava coberto com o pano, mas a voz vinha de lá, não tinha dúvida. Era como se a mãe dela estivesse do outro lado, chamando, esperando. Carminha se aproximou, a mão estendida na direção do pano. Ia puxar, ia ver, ia finalmente matar aquela saudade que carregava há tantos anos. Seus dedos tocaram o tecido.
E foi então que outra voz falou, dessa vez dentro da cabeça dela. Era a voz da tia Genoveva, clara como se a velha estivesse ao lado dela. Não caia na mentira, Carminha. Não é sua mãe, nunca foi. É ele usando as vozes dos mortos para te atrair. Se você olhar, se você tocar o vidro, ele vai te pegar como pegou a mim. Carminha piscou, como se acordasse de um sonho. Puxou a mão de volta, respirando pesadamente. A voz da mãe tinha mudado agora. Tinha ficado mais grave, mais raivosa. Carminha, por que você não me ama mais? Por que me abandona? Venha aqui agora. Ela deu um passo para trás, depois outro, até estar longe do espelho. A voz continuou gritando por alguns minutos, cada vez mais distorcida, até que finalmente parou, deixando apenas o silêncio. Carminha subiu correndo de volta para o quarto, acordou Olegário sacudindo ele com força. Nós temos que cobrir esse espelho direito, ela disse, a voz tremendo. Temos que fazer igual a tia fazia. Proteger ele, impedir que o que tem lá dentro saia. Olegário, ainda zonzo de sono, ia reclamar, mas viu o terror nos olhos da esposa e concordou. Desceram juntos, pegaram todos os lençóis que acharam na casa e cobriram o espelho com múltiplas camadas. Depois empurraram um sofá pesado na frente e Olegário até sugeriu pregar tábuas, mas não tinha ferramentas para isso. Voltaram para o quarto, mas nenhum dos dois conseguiu dormir de verdade. Ficaram ali, abraçados, esperando o amanhecer. Foi um pouco antes das 5 da manhã que Olegário percebeu. Cadê os meninos? Tinham deixado os gêmeos dormindo no outro quarto, mas agora, quando foram verificar, as camas estavam vazias e a porta estava aberta, como se alguém tivesse saído. O terror tomou conta dos dois. Correram pelos cômodos, chamando pelos nomes dos filhos, iluminando cada canto com a lanterna. Encontraram eles na sala. Os dois estavam parados na frente do espelho, que de alguma forma tinha sido descoberto de novo. Os lençóis estavam jogados no chão, empilhados com cuidado, e o sofá tinha sido empurrado completamente para o outro lado da sala. E os gêmeos ficavam ali lado a lado, olhando fixamente para o vidro escuro. Newton! Nadir! Carminha gritou correndo na direção deles. Os dois viraram a cabeça ao mesmo tempo, num movimento sincronizado e não natural. E os olhos deles? Os olhos não eram deles. Eram fundos, vazios, como buracos negros onde deveria ter íris e pupila. Ele mostrou pra gente, mãe, Newton disse, a voz monótona, sem emoção. Mostrou o que tem do outro lado. Mostrou onde os mortos vão. Mostrou onde a gente vai um dia. E não é ruim, Nadir continuou com a mesma voz estranha. É só diferente, frio, mas você se acostuma. Escuro, mas você aprende a ver. E tem tantas pessoas lá, tantas almas esperando. Parem com isso! Olegário gritou, avançando e agarrando os filhos pelos ombros, sacudindo eles. Acordem! O que está acontecendo com vocês? Foi quando o espelho começou a brilhar. Uma luz fraca, esverdeada, emanava do vidro e pela primeira vez dava para ver um reflexo. Mas não era o reflexo da sala, era um lugar diferente, um corredor longo de paredes de pedra úmida que se estendia para o infinito. E no corredor havia figuras, dezenas delas. Algumas pareciam humanas, outras definitivamente não eram. E todas caminhavam na mesma direção, em fila, como se fossem a algum lugar, como se cumprissem algum propósito incompreensível. Eles querem que a gente vá junto, Newton disse, tentando se soltar do pai. Querem nos mostrar o caminho. Não precisa ter medo, pai. É só atravessar. A tia Genoveva está lá, Nadir acrescentou, apontando para o espelho. Olha, dá para ver ela. Está acenando para a gente. Carminha olhou, mesmo sabendo que não devia, e viu, no meio das figuras que caminhavam, havia uma mulher de costas, com o mesmo vestido que a tia Genoveva usava sempre. Ela parou, virou a cabeça por cima do ombro e acenou, mas o rosto não era da tia.
Era algo que tinha usado o rosto dela, que tinha vestido a pele dela como se fosse uma roupa. Os traços estavam errados, assimétricos, e os olhos eram daqueles vazios, sem fim. Venham! A coisa com o rosto da tia disse, e a voz ecoou não do espelho, mas de dentro da cabeça de todos ao mesmo tempo. Venham ver o que eu vi. Venham entender o que eu entendi. Vocês vão gostar. Todo mundo gosta no final. Carminha sentiu suas pernas darem um passo à frente. Não tinha mandado elas se moverem, mas se moveram mesmo assim, como se o espelho tivesse algum tipo de controle sobre ela. Deu outro passo, e outro. Estava a menos de 1 metro do vidro, quando Olegário a puxou de volta com força, quebrando o transe. Não! Ele gritou. Nós vamos sair daqui, agora! Pegou Carminha pelo braço, agarrou Newton com a outra mão e começou a arrastar todo mundo para a porta. Nadir resistiu, tentando ficar, tentando voltar para o espelho, mas o pai era mais forte. Saíram da casa correndo, tropeçando nos degraus da varanda, caindo na grama do quintal. E mesmo de fora, mesmo com a porta fechada atrás deles, podiam ouvir. A voz vinha de dentro da casa, alta, furiosa, berrando palavras numa língua que nenhum humano devia ser capaz de falar. Entraram no carro e Olegário ligou o motor, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a chave. Saíram dali em disparada, levantando poeira sem olhar para trás. Mas Carminha olhou. Não conseguiu resistir. E pelo retrovisor viu algo que nunca ia esquecer. Todas as janelas da casa estavam abertas agora, mesmo as que tinham sido pregadas. E em cada janela havia uma figura. Todas diferentes, todas impossíveis, todas observando o carro se afastar. E no centro, na janela da sala, estava a coisa com o rosto da tia Genoveva. E ela sorria. Um sorriso largo demais, com dentes demais, que não cabia numa boca humana. Dirigiram direto para a cidade, para o hospital, porque os gêmeos ainda estavam estranhos, ainda falavam coisas sem sentido, ainda tinham aquele olhar vazio. Os médicos não encontraram nada de errado fisicamente, mas recomendaram que ficassem em observação. Levou 3 dias para Newton e Nadir voltarem ao normal. 3 dias de pesadelos, de gritos no meio da noite, de momentos em que pareciam olhar para coisas que ninguém mais via. Mas aos poucos, os olhos deles foram voltando a ter vida, a ter cor, a ter aquela centelha que define humanidade. Quando finalmente receberam alta, Carminha tomou uma decisão. Voltou para a casa da tia, mas não entrou. Ficou do lado de fora, no portão, e chamou o padre da paróquia local. Contou tudo, cada detalhe, cada coisa impossível. Esperava que ele achasse que ela estava louca, mas o padre apenas ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais pálido. Já ouvi falar desse espelho, ele disse finalmente. Há rumores, histórias antigas, sobre um objeto amaldiçoado que foi trazido para a região há mais de 100 anos. Diziam que tinha sido feito por um grupo de ocultistas europeus, como um experimento para abrir portais entre dimensões. O experimento deu errado e o espelho ficou contaminado, infectado com algo do outro lado. Como a gente destrói ele? Carminha perguntou. Não pode ser destruído, já tentaram. Fogo, explosivos, nada funciona. A única opção é selar permanentemente e rezar para que o selo nunca seja quebrado. Foi o que fizeram. O padre reuniu outros 3 religiosos, de diferentes denominações, e entraram na casa juntos. Carminha ficou do lado de fora, esperando, rezando. Levou horas. De dentro da casa vinham sons terríveis. Gritos que não eram humanos, barulhos de coisas quebrando. E em alguns momentos pareceu que a própria casa tremia, como se quisesse desabar. Mas finalmente os 4 saíram. Estavam pálidos, suados, exaustos, mas tinham conseguido. Tinham descido o espelho de volta para o porão, tinham feito um ritual de selamento usando símbolos de várias tradições religiosas.
e tinham trancado a porta com 7 cadeados novos, cada um benzido e protegido. Não volte aqui, o padre disse a Carminha, segurando as mãos dela. Não deixe ninguém entrar. Venda a propriedade se puder, mas avise o comprador. Esse espelho não pode ser mexido nunca mais. Carminha tentou vender, mas era difícil. Qualquer pessoa que visitava a casa para ver se interessava, saía rapidamente, inventando desculpas, dizendo que não era o que procuravam. Mesmo sem ver o espelho, sem descer no porão, sentiam algo, uma presença, um peso, um aviso silencioso para ficarem longe. Eventualmente, ela vendeu para um incorporador que queria demolir e construir um condomínio. Não disse nada sobre o espelho, não avisou sobre o que tinha no porão. Só assinou os papéis, pegou o dinheiro e tentou seguir em frente. Anos depois, ouviu dizer que a demolição tinha sido interrompida. Os operários tinham encontrado algo no porão, algo que os assustou tanto que todos recusaram continuar o trabalho. Tinham visto coisas, ouvido vozes, sentido presenças. Um deles tinha descido para o porão e subido gritando, dizendo que tinha visto pessoas lá embaixo, pessoas que não eram vivas, que não podiam estar ali. O projeto foi abandonado e a casa continua lá até hoje, vazia, esperando. A prefeitura tentou várias vezes fazer algo com a propriedade, mas sempre desistia. Tinha algo naquele lugar que afastava as pessoas, que fazia até os mais céticos sentirem que ali não era para ser mexido. E o espelho ainda está lá, no porão, selado com os 7 cadeados, coberto com lençóis benzidos, protegido por orações e símbolos de várias fés. Mas os selos enfraquecem com o tempo. As orações perdem poder quando ninguém está lá para renová-las. E as coisas do outro lado nunca param de tentar sair. Carminha, agora mais velha, ainda tem pesadelos. Sonha com a tia Genoveva, com aquele corredor infinito de pedra úmida, com as figuras que caminham em fila para o nada. E sonha com uma voz que chama, sempre chama, dizendo que ainda tem tempo, que ela ainda pode voltar, que ainda pode ver o que a tia viu, entender o que a tia entendeu. Os gêmeos cresceram, saíram de casa, construíram suas próprias vidas. Mas nenhum dos dois tem espelho em casa. Nenhum dos dois consegue olhar para próprio reflexo sem sentir um calafrio. E nas noites de lua nova, quando a escuridão é absoluta, às vezes acordam com a certeza de que tem alguém parado ao lado da cama, observando, esperando. Olegário não fala sobre aquela noite, simplesmente não fala. Sempre que alguém menciona a casa da tia Genoveva, ele muda de assunto, sai da sala, inventa uma desculpa qualquer. Mas Carminha vê nos olhos dele, vê o medo que nunca foi embora completamente. E de vez em quando, em noites especialmente silenciosas, ela se pega pensando, e se os selos se romperem? E se alguém comprar a casa, descer no porão, abrir os cadeados? E se o espelho for liberado de novo, quantas pessoas vão desaparecer antes que alguém perceba? Quantas almas vão ser puxadas para aquele corredor infinito, para se juntarem à fila que nunca termina, que nunca chega a lugar nenhum? Ela não sabe e tem medo de descobrir, porque no fundo, bem no fundo, sabe que não escapou completamente. Naquela noite em que olhou para o espelho, naquele momento em que ouviu a voz da mãe e quase tocou o vidro, alguma coisa mudou, alguma conexão foi feita, algum fio invisível foi tecido entre ela e aquele lugar impossível. E às vezes, quando passa na frente de qualquer espelho, qualquer superfície reflexiva, por uma fração de segundo, vê algo no reflexo que não devia estar ali. Uma sombra que se move diferente. Uma figura ao fundo que desaparece quando tenta olhar direto. Um corredor de pedra úmida onde deveria ter apenas a parede do quarto. São só lampejos, só momentos fugazes, mas são suficientes para lembrar, para não deixar esquecer, para manter o medo sempre presente, sempre vivo, sempre vigilante. Porque o espelho não esqueceu dela.
nunca esquece, nunca perdoa quem escapa. E um dia, quando ela for velha demais para resistir, quando a morte já estiver chamando, quando não tiver mais forças para lutar, talvez aquela conexão seja ativada de novo. Talvez o espelho cobre o que sempre considerou seu. Talvez ela finalmente veja onde aquele corredor leva, onde aquela fila termina, o que tem no final da jornada infinita. E aí, finalmente, vai entender o que a tia Genoveva tentou avisar. Vai entender porque a velha passou 20 anos trancada naquela casa, lutando, resistindo, mantendo o selo a qualquer custo. Porque alguns portais não devem ser abertos. Algumas portas não devem ser atravessadas. E algumas coisas, uma vez vistas, nunca podem ser desvistas. O espelho sabe disso, sempre soube, e continua esperando, paciente como só a eternidade pode ser, sabendo que mais cedo ou mais tarde, todos olham, todos tocam, todos atravessam, e ninguém volta o mesmo, se é que voltam.